uma mãe pode fazer quando já não existe mais vida em seu ventre? Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que encontrou uma saída mesmo quando a medicina chegou ao limite dos seus recursos. Na verdade, a medicina não explica o que aconteceu comigo, mas foi um milagre de Deus, né? Deus devolveu a vida para aquela criança 4 semanas depois. E se você acredita que não existe uma saída para a situação difícil pela qual está passando, lembre-se do poder do clamor daquele que tem fé e obedece à palavra de Deus. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel, então é só clamar. E por falar em palavra de Deus, que o seu coração seja terra fértil nesse dia para receber a semente que será lançada através do pastor Wellington Rocha. Vem comigo, porque o programa Caminho da Vida está começando. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Tem muitos telespectadores enviando mensagens pelo WhatsApp, pedindo um abraço especial da nossa equipe. Nós recebemos esses pedidos com muito carinho, mas precisamos que você deixe seu nome completo e também sua cidade. Faça isso, entre em contato conosco. O nosso telefone é 8115 3335. Agora quero mandar um alô todo especial para Beatriz, ali em Aparecida de Goiânia. Beatriz, que Deus abençoe sua vida. Ela pediu oração através do WhatsApp e a nossa equipe tem intercedido por você. Que Deus te abençoe, querida. AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Só quem é mãe, assim como eu, pode imaginar a dor causada pela possibilidade de perder um filho. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa para salvar aqueles a quem geramos. Somos capazes até de lutar pela vida deles, mesmo depois da morte. Mesmo depois que os médicos dizem que não, porque sabemos que a última palavra vem de Deus. E só Ele sabe o tempo de pôr fim a uma história aqui na Terra. A psicóloga Ana Amélia Vieira viveu essa experiência com a filha e descobriu que há uma saída quando se tem fé. Eu havia orado ao Senhor, né, antes de engravidar da minha segunda filha, como eu fiz também da primeira. E assim o Senhor me concedeu mais uma gestação. E aconteceu que assim que eu descobri que eu estava grávida de 4 semanas, eu fui acometida de uma enfermidade, uma virose muito forte, infecção de garganta, de ouvido, sinusite, tudo ao mesmo tempo. E eu voltei à minha obstetra porque eu sei que no início da gravidez, a gravidez inteira a gente tem que ter alguns cuidados quanto a medicamentos e tal, principalmente no início, no primeiro trimestre. E eu estava muito mal, febre muito alta, infecção muito forte, né, bactéria. Então ela chegou até mim e falou, olha, você está no comecinho da gestação, mas a gente precisa te dar uns antibióticos fortes porque senão a própria virose, a própria febre, a própria infecção prejudica a sua gravidez.
mas nós vamos correr alguns riscos, porque você está muito no comecinho e a gravidez pode não ir para frente. Mas mesmo assim, teria que tomar os medicamentos. E assim eu fiz o tratamento durante 14 dias. E aí, após esses 14 dias de medicamentos, a gente começou a repetir os exames de ultrassom para ver como estava a gravidez. De 4 para 5 semanas, já há presença de batimentos cardíacos, né, no feto. Porém, aí no meu caso, já não conseguia mais visualizar os batimentos cardíacos. E assim a gente fazia, repetindo essas ultrassons 2 vezes por semana. Quando passou mais 2 semanas desse período, que então eu já estaria com 9, né? Porque eu estava com 8 semanas. Eu estava com 4 semanas, 6, quando eu acabei o medicamento, mais 2 semanas, 8. A gente repetiu os exames e foi constatado que não havia mais presença de vida, né? Que realmente aquele tratamento, aquele problema todo que eu tinha passado, havia prejudicado o desenvolvimento da gravidez. E que então a gente deveria fazer uma curetagem desse feto. Porém, a médica disse que eu tinha até 30 de julho na época para fazer isso, que foi praticamente uns 5 dias após esse diagnóstico. E eu saí daquela clínica muito angustiada, orei ao Senhor, coloquei na presença de Deus, cheguei a perguntar para ela se existia um outro método que a gente pudesse usar que não fosse a curetagem, porque tem que passar por anestesia, centro cirúrgico. Ela chegou a me falar de um medicamento que ele é proibido no Brasil, né? E ele é clandestino. Algumas pessoas trazem esse medicamento de alguns outros países e ele é abortivo, né? Então ela me falou desse medicamento, por quê? Porque como não havia presença de vida, então não seria um aborto, seria um outro método que não fosse um método tão invasivo quanto o cirúrgico. Porém, conversando com meus pais em casa, com meu esposo, a gente decidiu que não, que então se fosse ter que fazer, faria o que a lei permitisse dentro do Brasil. E eu me lembro que era dia 30 de julho, o dia marcado para fazer essa curetagem, era numa segunda-feira. Quando foi no sábado, que antecipou essa segunda, eu amanheci com muitos enjoos, bem sintomas de gravidez. Porém, na minha cabeça, eu achava que é porque eu estava com o feto sem vida dentro de mim, já poderia estar causando alguma complicação, né? Alguma infecção em mim. E foi assim sábado e domingo. Muito enjoo, muito mal-estar. E na segunda-feira cedo estavam marcados os exames, mais um exame de ultrassom para então fazer a curetagem. E nesse período, esses 5, 6 dias que eu fiquei até fazer essa curetagem, eu orei muito ao Senhor. Não que eu questionasse, mas eu falei, Senhor, eu orei, pedi essa criança, apresentei isso ao Senhor. Mas se não foi da tua vontade, então eu vou entender, né? Porém, quando eu cheguei naquela clínica para fazer os exames, na segunda-feira de manhã, do dia 30, tamanha foi a surpresa do médico e a minha surpresa. Quando ele colocou o aparelho de ultrassom, havia presença de batimentos cardíacos dentro do meu ventre. Ele, pela data da ultrassom, pelo exame, ele constatou que eu estava com uma gravidez normal de 4 semanas. E eu já de 5 semanas. E eu já deveria estar de 9 semanas. Então a minha filha, ela é de 10 meses. E aí eles questionaram comigo algo, porque até a minha obstetra depois conversando, que na hora do ultrassom o médico falou, olha, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei da sua história, mas você está com uma gravidez normal de 5 semanas. Batimentos cardíacos. A última ultrassom que eu havia feito com a médica que constatou realmente a perda de vida, o saquinho gestacional que vai se desenvolvendo e o feto vai crescendo ali dentro, ele havia diminuído. Ele havia diminuído porque ela media todas as ultrassons. Então, assim, foi constatado mesmo que não havia presença de vida e que havia perdido. E tamanha foi a surpresa dela. E ela chegou a questionar comigo, falou, não, você deve ter engravidado depois. E eu falei para ela, não, doutor, eu sei que eu não engravidei depois. Eu estava orando e eu creio que o Senhor devolveu a vida. Mesmo porque foram 4 semanas depois, que eu já estaria de 9 e eu estava com apenas 5.
E ela ficou com um cuidado muito grande comigo. Ela pegou o meu caso, ela levou para congressos que ela fez pelo Brasil. Na verdade, a medicina não explica o que aconteceu comigo. Mas foi um milagre de Deus, né? Deus devolveu a vida para aquela criança 4 semanas depois. E eu tive uma gravidez perfeita, sadia. Só que no período de gestação, a mulher passa por muitas transformações, não só físicas, como emocionais, psicológicas. A gente fica muito mais sensível, muito mais insegura. São tantos medos que a mulher grávida lida durante esse período. E aquela preocupação da médica de fazer ultrassom sempre, de não me falar quanto a que sequelas poderiam trazer naquela criança por conta de toda essa problemática, acabou por me deixar muito insegura em muitas coisas. Eu continuei a orar com o Senhor, ao Senhor, e pedir de Deus respostas. A gente fazia vários exames, os exames que faziam, que davam para ver, falavam que estava tudo bem, que estava tudo normal, mas a médica deixava muito claro para mim, somente depois que nascer, que a gente vai ter certeza que tudo está bem. Alguns exames que a gente vai fazer depois, a gente vai constatar como foi o desenvolvimento dessa criança dentro do útero, né? E o que até mesmo os medicamentos que eu tomei no início podem ter acarretado na vida da criança. E quando eu estava de 7 meses, nós fizemos uma viagem para o Rio Grande do Sul com uma equipe aqui da igreja. E lá nós estávamos num congresso e o Senhor usou um pastor que não conhecia a minha vida, foi a primeira vez que ele me viu, para confirmar o milagre que Deus havia feito na vida da minha filha. Ele olhou para mim assim, colocou a mão no meu ventre e disse: essa criança não era para estar no seu ventre. O inimigo não queria que ela viesse à vida. Mas grande é a promessa que Deus tem na vida dela. O Senhor devolveu a vida, porque a promessa que Ele tem com ela é grande. E acalma o teu coração, Ele disse para mim. Aquieta o teu coração, porque essa criança vai nascer perfeita e sadia, para a honra e glória do nome do Senhor. E assim aconteceu. Minha filha nasceu. Hoje, há poucos dias atrás, ela completou 15 anos. É uma moça linda, perfeita, sadia. E eu creio que as promessas de Deus, todas, irão se cumprir na vida dela. Que tudo aquilo que o Senhor prometeu, porque ela é um milagre muito forte. Os meus familiares, os meus amigos, as pessoas que compartilharam isso comigo sabem o tamanho do milagre que eu recebi através da vida dela. E eu louvo ao Senhor. E eu quero dizer para você, telespectador que nos assiste neste dia, que há uma saída. Não importa a situação em que você se encontre, não importa o problema que você esteja enfrentando, coloque, deposite a sua fé no Senhor Jesus. Peça a Deus e, segundo a vontade e o desejo dEle, Ele alcançará a sua vida, porque a palavra de Deus nos fala que o Senhor nos conhece quando ainda éramos substância informe. Ou seja, antes mesmo de sermos formados, o Senhor já nos conhecia. Então nós somos obra e criatura do Senhor. E há uma saída para qualquer situação das nossas vidas. Deus, Ele está dos altos céus, com as mãos estendidas para o seu povo. Por mais difícil, por mais conflitante que possa ser a situação que você se encontra, não perca as esperanças. Crê no Senhor Jesus. Deposite a sua confiança em Deus. Porque assim como Ele fez esse milagre na minha vida, entre muitos outros que Ele já fez para mim, você é amado dEle da mesma forma. Ele te ama e há uma saída para o seu problema, para a sua situação. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vale a pena ser fiel, dizer não pro mundo, em frente prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz.
Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus. Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar o nome de Jesus. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel. Então é só clamar, como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele ouvirá quem com fé clamar. Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar o nome de Jesus. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel. Então é só clamar, como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele ouvirá quem com fé clamar. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel. Então é só clamar, como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele ouvirá quem com fé clamar. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele ouvirá quem com fé clamar. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. E quem quer obedecer precisa conhecer a palavra de Deus para não se deixar enganar. Eu peço que agora você deixe qualquer atividade alheia ao nosso programa para ouvir com atenção o que Deus tem a nos ensinar através do pastor Wellington Rocha. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Senhor de tudo, inclusive Senhor dos exércitos. Bom é não pecar, mas se pecou, não deixe a porta dos céus para que o homem pudesse chegar a ele. Jacó sonhou que na terra tinha... Ageu, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 7. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestis-vos, porém, ninguém se aquece.
e o que recebe salário, recebe-o num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Tem dias que parece que nada dá certo, não é mesmo? Acorda atrasado, chuta o pé da cama, o chuveiro queima, coloca o leite para ferver e vai passar roupa, o leite entorna e esquece o ferro quente em cima da roupa e a queima. O carro demora a ligar e alguns metros depois o pneu fura. E a nossa pergunta nesse momento é: por quê? Afinal, por que as coisas vão mal? Ageu é um profeta do período pós-exílico. Profetizou no mesmo período de Zacarias. Seu tempo de atuação profética foi bastante curto, apenas 4 meses. Porém, apesar de curto, seu ministério foi muito produtivo. Quando Ciro, o persa, destruiu o poder babilônico, favoreceu e promoveu o retorno dos judeus à terra da promessa para a reconstrução do santuário em Jerusalém. Os alicerces do novo templo foram colocados e a obra começou com grandes esperanças. Logo, os samaritanos empregaram seus métodos para impedir o trabalho. A obra foi interrompida, mas a oposição externa à tarefa foi apenas parte do problema. Um estado de indiferença apoderou-se dos 50 mil exilados que retornaram com a resolução de reconstruir a casa de Deus. Quando Dario subiu ao trono persa, o templo estava intacto por cerca de 16 anos. Ageu, e mais tarde Zacarias, foi enviado por Deus para despertar o povo e ativá-lo de sua letargia, prosseguindo na obra da restauração. Uma palavra extremamente forte que Deus usa aparece no verso 2. Este povo. Quando Deus diz este povo, é uma amostra do seu desagrado. Afinal, o povo de Deus sempre foi chamado por meu povo. No entanto, diante desta situação, Deus mostra seu desagrado diante da indiferença espiritual e das prioridades equivocadas do povo. Nessa oportunidade, eu quero refletir com você sobre o porquê das coisas às vezes irem mal. É claro que nem sempre esses motivos revelarão o porquê das coisas irem mal nas nossas vidas. Mas, se há algum deles presente em nossas vidas, é um alerta para corrigirmos. Por que as coisas não vão bem? Primeiro, é porque não priorizamos o reino de Deus. Deus estava em segundo plano na vida do seu povo. Qualquer coisa era prioridade, menos Deus e seu reino. Veja o que diz o verso 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas estucadas, luxuosas, de fino acabamento, enquanto esta casa permanece em ruínas? Isso não quer dizer que não podemos ter uma bela casa, mas significa que a casa de Deus, a obra de Deus, merece prioridade. Colocamos tudo no lugar de Deus. Qualquer coisa tem se tornado mais importante do que Deus. Ou são os estudos, ou o trabalho, ou a família, ou o futebol, ou o que quer que seja. Só que existe um gravíssimo problema nisso, a idolatria. Idolatria não é só adorar uma imagem. Antes disso, é colocar qualquer coisa no lugar de Deus e do seu reino. Se você coloca a sua família no lugar de Deus e de seu reino, seu ídolo é a família. Se você coloca o seu trabalho como prioridade, o trabalho é o seu ídolo. Se você coloca o futebol como prioridade, o futebol é o seu ídolo. Nada pode estar no lugar de Deus. Nada pode estar antes de Deus. A prioridade máxima e inegociável deve ser sempre e unicamente
Deus e o seu reino. Outro motivo pelo qual as coisas não vão bem é porque somos ingratos. Considerai o vosso passado. É o que Deus diz ao seu povo. Primeiro, pensemos nessa parte sobre o passado distante do povo e sobre o nosso passado também. O povo de Deus havia sido levado cativo por não honrar a Deus. Perderam tudo o que tinham e ficaram sob o domínio dos reis ímpios. Mas Deus, sendo grande em misericórdia, libertou o povo. Mas nem assim o povo se endireitou. Recém-libertos, começaram a construir, mas nas primeiras oposições desistiram da obra e foram cuidar de suas vidas. Quanta ingratidão! A ingratidão parece que vive em nós. Pedimos muito a Deus algumas coisas e quando Deus nos concede aquilo que pedimos, achamos que aconteceu por nossos esforços, achamos que Deus não teve nada a ver com isso. Se queres que as coisas deem certo, seja grato. Nunca se esqueça dos benefícios de Deus por você. Às vezes, as coisas vão mal por provações que Deus coloca em nossos caminhos. Com isso, Ele quer nos testar, quer provar a veracidade da nossa fé. Mas existem sofrimentos que passamos porque queremos passar. São sofrimentos que são fruto das nossas escolhas, frutos das nossas desobediências. Precisamos tomar cuidado com o que temos feito ou com o que temos deixado de fazer na obra, no serviço, no reino de Deus. Precisamos cuidar diligentemente para que sejamos gratos em tudo e por tudo. Que possamos corrigir nossas falhas e fazer o que Deus espera de nós, conforme diz o profeta Miqueias. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus maravilhoso, Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta emissora para levar a Tua palavra a milhares de lares brasileiros. Ó Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor venha abençoar esta família, este homem, esta mulher que ora comigo agora, esta pessoa que colocou em seu coração o desejo de priorizar as coisas relacionadas ao teu reino, ó Pai. Que o Senhor continue dando graça, que o Senhor continue dando força e que nós possamos, ó Pai, estar tendo comprometimento com o teu reino, com a tua obra. Ó Deus, eu quero te pedir também uma bênção especial, que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor venha trazer cura para as enfermidades, que o Senhor venha trazer solução para os problemas. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Hoje o nosso programa foi muito especial, mas infelizmente temos que nos despedir. Eu agradeço de coração pela sua companhia e conto com você na semana que vem. Eu ministro toda a sorte de bênção sobre sua família, em nome de Jesus.